eu sou o professor Wellington, vou acompanhar vocês na nossa terceira disciplina, que é sobre o letramento e os estudantes surdos. Ela tem uma carga horária de 30 horas e será composta também pela parceria da professora Dulcéria Tartus. Nessa nossa disciplina, a gente busca compreender um pouco sobre o processo de letramento em língua portuguesa na modalidade escrita para os alunos surdos. Portanto, como vocês verão, a nossa disciplina está dividida em duas unidades. Na unidade 1, nós vamos falar sobre os processos, as propostas educacionais. Quais são essas propostas ou essas abordagens? São, primeiro, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a escolarização dos surdos. Isso na primeira unidade, que nós vimos como necessário fazer uma revisão sobre essa parte da educação dos surdos antes de adentrar principalmente para a parte de letramento, que será na unidade 2. Portanto, na unidade 2 teremos Libras, a gente vai comentar um pouco sobre a Libras e o papel dela no processo de alfabetização e letramento do indivíduo surdo, a língua portuguesa na sua modalidade escrita como segunda língua, a educação bilíngue como possibilidade de letramento, a Libras e a língua portuguesa e as questões inerentes à matemática. Portanto, pessoal, gostaria de dar boas-vindas a vocês, sugerir que vocês leiam, participem dos fóruns, que sejam discussões proveitosas. Então, para vocês perceberem um pouco o que tem no nosso material, eu vou sintetizar para vocês apresentando o nosso material. Na unidade 1, quando a gente fala sobre surdez e a educação das pessoas surdas, do seu processo histórico e essas abordagens e concepções que nós apresentamos no material, vale ressaltar que os primeiros casos documentados sobre a educação de surdos surgem no século XIV. E por quê? Quem era esse público atendido? Era os filhos da nobreza. Só eles, então, tinham a oportunidade de serem educados. E isso tinha algo embutido, porque eles falavam que eles eram educados porque deveriam receber a herança da família. Então, vocês percebem que tinha um porquê de somente os filhos da nobreza. Vocês vão perceber também que foi somente na Idade Média que os primeiros educadores de surdos apareceram, diríamos assim. Temos destaque para 3. O primeiro, Pedro Ponce de León, o segundo, Juan Pablo Bonet, e o terceiro, Manuel Ramírez Carrión. Então, esses se destacaram na Idade Média. Depois vocês vão perceber que no século XVIII a educação de surdos começou a ser ampliada e pela primeira vez os surdos que não faziam parte da nobreza conseguiram ser educados. Isso a gente está falando de um modo global. De maneira mais específica, aqui no Brasil, nós temos no ano de 1857 a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que teve outras nomenclaturas, mas que atualmente é conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele é estabelecido no Rio de Janeiro, no período de Dom Pedro II. Então ele é referência mundial sobre os processos de escolarização de surdos. Então, se a gente começa a falar um pouquinho desse panorama geral, vocês vão perceber no nosso material que a gente vai começar a falar dessa abordagem educacional, dessa filosofia educacional, que a primeira, como mencionamos, é o oralismo. Então, o oralismo ele vai ter, como o próprio nome já diz, ênfase na língua oral. E eles vão considerar o surdo como um deficiente auditivo e não como uma minoria linguística. Na perspectiva do oralismo, como vocês vão apreciar durante a leitura do material, a língua de sinais não poderia ser utilizada de maneira alguma. Ela não poderia ser usada na sala de aula, nem na escola, tampouco no meio familiar. E eles tinham como premissa o treino da fala e o treino auditivo. Portanto, o uso era exclusivo da oralidade. Eles faziam com que o surdo conseguisse oralizar, se expressar.
Durante esse panorama, nós tivemos conhecimento também do Congresso de Milão, que aconteceu em 1880. Nesse congresso, a maioria de pessoas ouvintes definiram que os surdos deveriam exclusivamente utilizar o quê? O meio oral, que eles não poderiam utilizar a língua de sinais nem gestos para se comunicarem. Então, foi um congresso no qual a maioria ouvinte decidiu pela minoria surda. Então, vocês vão perceber que no período do oralismo, os surdos eram forçados a oralizarem. Eles tinham que compreender a leitura labial e, portanto, se expressar por meio da oralidade. No entanto, percebeu-se um fracasso no oralismo. Por quê? A questão do desenvolvimento linguístico e cognitivo foram acentuando. Na escola, de modo específico, as defasagens nas disciplinas de língua portuguesa, de matemática e outras, porque eles não conseguiam acompanhar todas as informações que eram repassadas, todo o conhecimento mediado pela linguagem. Então, eles faziam muito treino da fala / pronúncia. O que seria isso? Eles utilizavam atividades como encher balões, treinar de frente ao espelho com a oralidade, e tinha algo conhecido também que era a terapia da fala, que os surdos reuniam-se com professores que faziam treino da fala. Muitos deles tinham que acompanhar, colocando as mãos de frente à boca ou na bochecha do professor para fazer esse treino da fala. Só que eles perceberam então que essa metodologia, que esse percurso não estava possibilitando o desenvolvimento cognitivo dos surdos. Então eles pensaram que deveria criar uma outra abordagem, um novo modelo. Então eles pensaram em uma nova forma de ensinar, resgatando algumas características desse método e criando outro. Por quê? Porque eles queriam ensinar nessa perspectiva o uso da língua majoritária, que no caso do Brasil, a língua portuguesa. Pensando então nessas características primeiras que visava a oralização do surdo, e esse processo, criou-se então a comunicação total. A comunicação total tem um slogan que diz que o importante é se comunicar. Então, nessa abordagem da comunicação total, ela gerou vários métodos e sistemas de comunicação. Por quê? Porque eles queriam que possibilitasse novas maneiras de ensino e aprendizagem. Só que um fio ainda permanecia. Qual era esse elo? Era aprender a língua majoritária. Independente se era no oralismo ou na comunicação total, eles ainda primavam pelo ensino da língua majoritária, que é a língua portuguesa. Então eles faziam combinações de diversos sinais, fala do alfabeto, gestos, pantonímias. Então tudo isso eles pensavam, já que o importante é se comunicar, vamos utilizar todos os meios e mecanismos possíveis. Durante esse processo, fundou-se então algo chamado de bimodalismo, que era ensinar a língua do país, no caso no nosso o português, em duas modalidades, a língua falada e a língua sinalizada, simultaneamente. Então, o surdo aprendia a falar aquela palavra em língua portuguesa oral e também em língua de sinais. Passando isso, o que a gente percebe? Que de um método para o outro, o foco ainda continuou sendo a língua portuguesa e seus processos de comunicação, mas que não atendia às especificidades culturais e linguísticas dos surdos. Por quê? Porque eles não pensaram em um novo modelo, uma nova concepção de língua e linguagem. Então, para que o surdo pudesse adquirir a língua portuguesa como sua segunda língua, eles deveriam pensar em uma nova concepção de língua e linguagem, que até então não tinha acontecido. E aí surgiram várias críticas e métodos sobre esse modelo de ensino. Se vocês vão estudar e vão ler os textos da professora Lodge, da Lacerda, Reis, vocês vão perceber essas críticas na comunicação total. Posto isso, como um método sempre vem para renegar algumas características do passado e buscar melhorias, surge então na perspectiva da condição bilíngue, ou seja, o bilinguismo, que vai respeitar as peculiaridades linguísticas, culturais e discursivas dos surdos. Então, quando a gente vai falar do bilinguismo, ele é um
atualmente considerado como o maior ênfase e destaque. Por quê? Ele vai considerar no bilinguismo que a língua brasileira de sinais é a língua natural do grupo de surdos e que a língua brasileira de sinais deve ser aprendida como primeira língua, que a gente chama de L1, e o português em sua modalidade escrita como segunda língua, ou seja, o L2. Portanto, na perspectiva bilíngue, pretende viabilizar duas questões, quais sejam a língua brasileira de sinais e a Libras durante o percurso escolar, tudo isso no contexto escolar, respeitando sempre a ordem, primeiro a aquisição da Libras, depois a língua portuguesa na modalidade escrita. Assim a gente percebe que na perspectiva bilíngue, o domínio da língua brasileira de sinais possibilita ao surdo a aquisição e desenvolvimento da cultura, do conhecimento, seja ele linguístico e matemático. E o bilinguismo ainda, nessa perspectiva, reconhece que quanto mais cedo o sujeito aprende a língua de sinais, melhor ele se desenvolve. Porque os estudos culturais têm mostrado que quando você tem uma aquisição de uma língua, é a partir dela que você compreende, que você aprende uma segunda língua. Então, por meio da Libras, depois você vai aprender a língua portuguesa, os seus processos e assim sucessivamente. Então, a perspectiva bilíngue, ela considera a língua e a cultura própria do surdo. Além disso, nessa perspectiva bilíngue, assim, vocês vão perceber com mais detalhes durante a leitura do texto, que eles pensam até mesmo numa perspectiva de uma escola bilíngue. E essa escola bilíngue, ela precisa obrigatoriamente de profissionais bilíngues. Ela precisa, além disso, pensar em um projeto político-pedagógico que seja de fato bilíngue e que tenha propostas de atividade bilíngues, que as atividades aconteçam diretamente em língua brasileira de sinais, com esses professores, sejam eles surdos ou ouvintes. Caso sejam ouvintes, eles precisam ser fluentes em língua brasileira de sinais, que será a língua de instrução. Assim, o bilinguismo ele vai aceitar o contexto social, o contexto histórico e cultural do surdo. Portanto, vocês vão compreender durante o decurso da leitura que na perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento humano ele vai acontecer nas relações sociais e transcorre na dependência das experiências do indivíduo e da cultura. Questões essas que na perspectiva bilíngue são respeitadas. Além disso, o bilinguismo vai perceber que a linguagem é vista como produção humana e que a partir dessa produção que ele vai comunicar, que ele vai interagir e socializar com os seus pares. Então, nesse sentido, emerge a necessidade da interação e a comunicação do homem durante seu processo social e de trabalho, ou durante todos os processos que permeiam a aprendizagem. Nesse sentido, se a gente vai observar, a linguagem ela é um signo mediador por excelência, porque ela carrega consigo os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana. Então, é a partir da linguagem que os surdos vão se expressar. Eles vão ter a sua linguagem e, a partir dela, eles vão ter a sua língua estabelecida e língua e linguagem em um processo único de mediação, de interação. Portanto, a linguagem ela vai emergir da necessidade da vida coletiva. E os surdos, na proposta bilíngue, eles têm essa interação, eles têm essa questão do coletivo. Portanto, as produções de significações, ou seja, os contextos de interação entre pessoas, entre as vozes carregadas de valores, culturas e ideologias se entrelaçarão. Então é por isso que a abordagem bilíngue, ou essa perspectiva bilíngue, tem se destacado no meio educacional atualmente. Eles vão perceber ainda que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, pois é por meio dela, nela e com ela que o ser humano elabora conceitos sobre o mundo e sobre si próprio. Em síntese, se vocês vão perceber sobre a escola bilíngue, a perspectiva bilíngue, eu disponibilizei na proposta do fórum para vocês
5 links que falam sobre a abordagem bilíngue, sobre como é a estrutura de uma escola bilíngue, a estrutura de um projeto pedagógico. Vocês vão acompanhar então nos 5 vídeos da professora Ronice Miller Quadros, antes de vocês fazerem o fórum. Portanto, se vocês perceberem lá, as discussões atuais consideram que a língua brasileira de sinais deve ser a língua de possibilitar a aprendizagem, interação e comunicação dos surdos. A partir desse aspecto também, ela embasa as discussões na Lei 10.436, no Decreto 5626, e tudo isso vai possibilitar, por exemplo, a Libras como disciplina curricular. A Libras deve ser inserida desde a educação infantil até o ensino superior, porque nessa condição o surdo vai ter reconhecido a sua cultura, a sua identidade, o seu desenvolvimento linguístico, o seu aspecto histórico, cultural, e a partir do momento que o surdo tem internalizado a sua língua, ele vai ancorar-se nela para desenvolver as outras. Por exemplo, como vamos falar de letramento em língua portuguesa, a gente não consegue falar de letramento em língua portuguesa se o aluno surdo não tiver adquirido a língua brasileira de sinais. Os estudos de Lacerda apontam que é quase impossível desenvolver 2 línguas simultaneamente. Então é por isso que se faz necessário primeiro aprender a língua brasileira de sinais, para só depois então aprender a língua portuguesa em sua modalidade escrita. E assim, a partir dessa aquisição da língua de sinais, nós vamos trabalhar na perspectiva do letramento e do letramento em língua portuguesa e do letramento matemático, que são assuntos da nossa unidade 2. Portanto, gostaria de desejar a vocês bons estudos, que possamos trocar experiências durante essa disciplina e que sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa 3ª disciplina, que é especificamente sobre letramento e os estudantes surdos. No mais, estou à disposição e bons estudos.